Natalie Sergeyev passou a década de 1930 em movimento. Ela caminhou 1.400 quilômetros de Paris até Varsóvia e percorreu de bicicleta 5 capitais europeias. Ela escreveu artigos para jornais franceses e sonhava em ser artista. Em Paris, ela estava vivendo exatamente a vida que havia escolhido para si mesma. Então, a Alemanha invadiu a Polônia e a vida dela tomou um rumo completamente diferente. Ela foi envolvida no mais elaborado esquema de engano da Segunda Guerra, a Operação Fortitude. O plano dos aliados para enganar o alto comando alemão sobre a invasão do dia D, fazendo-os acreditar que seria em Pas-de-Calais e não na Normandia, dependia de poucos agentes duplos que transmitiam uma mentira elaborada a Berlim. Lili, como todos a chamavam, era uma deles. Os alemães confiavam nela completamente. Para os britânicos, ela virou agente tesouro. Ela fez apenas um pedido aos controladores britânicos. Ela queria que Babs fosse levada com segurança para a Inglaterra. O que ocorreu depois quase comprometeu todo o esforço de guerra dos aliados. Desde então, seu legado foi ofuscado e sua contribuição para a guerra amplamente esquecida. Esta é a história de Lili Sergeyev, a espiã esquecida do dia D. Os pais de Natalie, Sergei e Maria eram de famílias ricas da burguesia, com um apartamento em São Petersburgo e uma propriedade perto de Kursk, a cerca de 960 quilômetros ao sul. Natalie, ou Lili, como sempre foi chamada, nasceu em 25 de janeiro de 1912. Os pais de Lili esperavam e desejavam um menino, mas apesar de seu cabelo loiro e olhos azuis, Lili nunca foi particularmente feminina. A irmã de Lili, Maria, que sempre foi chamada de Mus, nasceu 2 anos depois, em 1914, e as filhas não poderiam ser mais diferentes. Mus era tranquila e obediente, em forte contraste com sua irmã mais velha, independente, travessa e teimosa. A família Sergeyev saiu da Primeira Guerra Mundial relativamente ilesa, com Sergei conseguindo evitar o alistamento e Lili e Mus sendo jovens demais para permitir que Maria se voluntariasse fora de casa. A sorte da família mudou em 1916, quando seu apartamento em São Petersburgo foi roubado por ladrões que foram deixados entrar pela empregada. A perda dos objetos de valor da família foi, no entanto, apenas um prenúncio das turbulências que os Sergeyev estavam prestes a enfrentar com o início da Revolução Russa em 1917. A revolta bolchevique de fevereiro de 1917 levou a família de Lili a fugir da turbulência de São Petersburgo, refugiando-se na tranquilidade de sua propriedade rural. Mas Sergei e Maria teriam agido melhor deixando totalmente a Rússia, pois, como burgueses, eram alvos principais dos bolcheviques. Os pais de Lili voltaram para São Petersburgo, deixando ela e Mus com a avó, tia Tatia. O golpe de Estado em 7 de novembro, chamado de Revolução de Outubro, resultou na prisão de Sergei pela polícia secreta russa. Sergei e Maria, felizmente, conseguiram negociar sua libertação e logo se reuniram com suas filhas em Kursk. Viajando em direção à Turquia, descendo pela costa do Mar Negro, a família finalmente conseguiu deixar a Rússia, chegando a Marsella, na França, em agosto de 1920. A família logo se estabeleceu em Paris, o epicentro cultural da França, e uma cidade na qual tinham conexões e parentes. A família desfrutava de uma nova vida, bem diferente do terror da Revolução Bolchevique. A educação das duas jovens era fundamental e, em 1924, Lili e Mus estavam matriculadas em um prestigiado colégio de freiras em Paris. Lili mostrou talento para a arte, o que a levou a se matricular depois em uma escola de arte particular. A adolescência de Lili foi marcada pelo favoritismo claro que sua mãe demonstrava por Mus, a mais bonita das duas irmãs. As finanças da família também começaram a diminuir, obrigando Sergei a comprar e vender veículos de luxo usados e Maria a começar a negociar roupas femininas. O dinheiro ganho não bastava para Lili continuar estudando em sua escola particular de arte. Ela foi obrigada a sair em 1932, trocando a sala de aula
por dias passados no Louvre estudando sozinha, quando não estava em casa fazendo tarefas domésticas. Um ano passado em casa, cumprindo suas tarefas domésticas, deixou Lili entediada e insatisfeita. Em 1933, inspirada pelo movimento juvenil alemão Wandervogel, Lili Sergeev, então, com 21 anos, decidiu embarcar em uma incrível viagem a pé de 1.400 quilômetros para visitar as galerias de arte sobre as quais ela tinha ouvido tanto falar em Berlim e Varsóvia. Com seu material de pintura, uma mochila e botas resistentes com pregos, Lili partiu. Ela recebia uma pequena mesada dos pais, que retirava em vários correios ao longo do caminho, mas seus meios modestos a forçaram a aprender a pechinchar e negociar. Ao completar sua árdua jornada até Berlim, Lili ficou encantada com a gentileza e a disciplina do povo alemão. No entanto, ela ficou igualmente alarmada com a ascensão de um novo chanceler na figura de Adolf Hitler e com a clara militarização e preparação do país para a guerra. Durante sua estadia em Berlim, Lili conheceu Félix Dussel. Letão de origem, tinha vínculos com a Rússia, mas atuava como jornalista em um dos maiores jornais alemães da época. Lili, naquela época, desconhecia totalmente sua vida secreta como agente de recrutamento dos serviços de inteligência alemães, a Abwehr. Lili virou jornalista porque era mais fácil pagar as contas do que com sua arte. Ela escrevia para um jornal diário alemão e logo seus textos passaram de arte e cultura para política e pessoas, enquanto ela navegava pelas águas traiçoeiras da política alemã dos anos 1930. Em setembro de 1933, Lili recebeu uma credencial de imprensa para acompanhar o julgamento dos 5 homens acusados de incendiar o Reichstag. Em vez disso, ela teve seu primeiro confronto com a Gestapo. Quando tentou entrar na sala do tribunal, ela foi detida e levada para a agora infame prisão Alexanderplatz para ser interrogada. Durante o interrogatório, Lili permaneceu indiferente ao perigo. Suas respostas eram sarcásticas e engraçadas. Seus interrogadores ficaram surpresos com isso e, no final, foram obrigados a liberá-la, depois que ela apresentou um artigo de seu amigo Félix Dussel como prova de suas credenciais. Isso só ocorreu depois que ela passou 2 noites detida e vivenciou a vida como prisioneira dos nazistas. Após sua libertação, Lili decidiu que era hora de deixar a Alemanha e continuar sua jornada rumo a Varsóvia. Ao cruzar a fronteira polonesa, ela encontrou uma comunidade judaica vibrante, em contraste com a quase invisibilidade dos judeus na Alemanha nazista. Lili prosseguiu sua jornada percorrendo centenas de quilômetros a pé até chegar a Varsóvia. Ela então trocou a caminhada pela bicicleta, seguindo para a Letônia, depois atravessando o Báltico até a Suécia, passando pela Dinamarca, Alemanha, Holanda e Bélgica, até finalmente retornar à França em 1934. Ao retornar a Paris, ela expôs sua arte em uma galeria particular. Não demorou muito para que Lili planejasse sua próxima expedição de bicicleta, desta vez junto com sua amiga e também artista, Geneviève Dondres. Elas conseguiram um patrocínio de uma loja de artigos esportivos, recebendo 2 bicicletas masculinas, Genial Lucifer, em troca de promoverem a marca durante suas viagens. Em uma atitude ousada para a época, as mulheres usaram saias divididas para facilitar o uso das bicicletas masculinas, escolhidas por sua resistência e leveza. Partindo em 9 de junho de 1934, o objetivo delas era explorar as capitais da Europa. O primeiro destino delas foi Berlim, chegando durante a Noite das Facas Longas. Sem se abalar pela tensão política, elas exploraram a cidade por 1 mês antes de seguir para o sul. Ao passarem pela Tchecoslováquia e Praga, as notícias da viagem delas se espalharam antes da chegada. Quando Lili e Geneviève chegaram a Viena, foram calorosamente recebidas por muitos simpatizantes. Na etapa seguinte da viagem, Lili e Genoveva passaram pela Iugoslávia e, pela primeira vez, viram as cercas de um campo de concentração nazista. A dupla de ciclistas seguiu para Belgrado. Lili esperava encontrar o rei Alexandre I da Iugoslávia em Belgrado, pois era ligada a ele por seu avô. Porém, suas esperanças acabaram quando o rei Alexandre foi assassinado em uma visita de Estado à França em 9 de outubro de 1934,
Apesar de não conseguir entrevistar o rei, mais tarde ela entrevistou Hermann Göring, uma das principais figuras do partido nazista. Como jornalista, Lili estava começando a se destacar, viajando pela Europa, entrevistando figuras influentes e escrevendo artigos para jornais como Le Jour e Le Petit Journal. No entanto, nem tudo estava bem para Lili. Em 1936, ela começou a sofrer de dores agudas, que só muito tempo depois descobriu serem causadas por pedras nos rins e o início de insuficiência renal. Ela sofreu o pior de sua doença, ainda não diagnosticada no verão de 1937, mas era um mal que a atormentaria pelo resto da vida. No final de 1936, Lili foi procurada por seu antigo conhecido e também jornalista, Félix Dussel. Ele ofereceu a Lili 2.000 francos mensais e todas as despesas pagas para que ela visitasse a Tchecoslováquia, observasse e avaliasse a opinião local. Ao voltar, Lili precisava passar essas informações a Félix para o artigo que ele planejava escrever. Ela aceitou essa oferta, talvez sem perceber na época que estava sendo preparada para espionar para os nazistas. Na primeira metade de 1937, Félix finalmente revelou a Lili que estava recrutando agentes em nome da Abwehr e a convidou formalmente para trabalhar para eles. Ela recusou o convite, justificando que previa que trabalhar para os nazistas seria prejudicial para sua amada França. Em vez disso, inspirada pela pioneira da aviação francesa Marisa Hills, ela decidiu embarcar em outra aventura por vários países, desta vez pedalando de Paris até Saigon. Lili conseguiu novamente um patrocinador para sua viagem, desta vez do fabricante de bicicletas Caminard. A famosa empresa francesa de bicicletas de duralumínio ultraleve presenteou Lili com um modelo de alto desempenho. Lili já era uma figura conhecida na mídia francesa e, assim, partiu em sua jornada no dia 23 de setembro de 1938, em meio a muita fanfarra e uma guarda de honra. A viagem dela foi, assim como antes, marcada por aventuras angustiantes e terrenos e clima traiçoeiros. Depois de percorrer centenas de quilômetros rumo ao leste pela Europa, Lili acabou se encontrando em uma pequena vila montenegrina. Ao procurar a delegacia local, a polícia gentilmente lhe ofereceu comida, roupas limpas e um lugar para dormir. Partindo no dia seguinte, desta vez por estradas asfaltadas e íngremes, Lili sofreu um acidente desastroso enquanto descia a cerca de 50 km por hora. Um grupo de burros e pôneis carregados de madeira estava sendo conduzido morro acima na direção oposta. Ela bateu de frente com um burro em alta velocidade. Lili ficou inconsciente durante a queda e sua bicicleta ficou seriamente danificada. O impacto foi tão forte que o burro morreu. Os condutores fugiram achando que Lili também tinha morrido. Quando recuperou a consciência, Lili conseguiu milagrosamente pedalar mais 240 quilômetros até Salônica em sua bicicleta danificada. Lá, ela se recuperou dos ferimentos e conseguiu consertar sua bicicleta depois que peças de reposição foram enviadas por Caminard. Lili estava bem o suficiente para retomar sua jornada em 11 de janeiro de 1939. Ela estava a caminho da Turquia, um país que lhe haviam recomendado evitar atravessar. Apesar de um oficial da alfândega querer confiscar sua bicicleta, ela chegou a Ankara e foi recebida por uma multidão acolhedora. Sair da Turquia foi bem diferente, pois as autoridades proibiram sua partida de bicicleta devido à tensa situação política do país na época. Mas Lili estava resoluta. Ela fez um caminho indireto, planejando pedalar por áreas desertas para evitar a polícia. Para enganar as autoridades, ela comprou uma passagem de trem e saiu secretamente de Ankara com a ajuda de amigos. Com um pequeno mapa e seu senso de direção, ela embarcou em mais uma jornada desafiadora pela estepe e pelos desertos, com a polícia em seu encalço. Dormir ao relento, se perder completamente, ser perseguida por cães e ter que atravessar um canal de irrigação de correnteza forte com a bicicleta erguida acima da cabeça foram apenas alguns dos obstáculos que ela enfrentou. A perseguição terminou quando as autoridades finalmente a alcançaram ao pé dos Montes Tauro. Ela foi escoltada de volta a Eregli e depois para Cônia.
Depois de insistir em receber várias cartas e encomendas que a aguardavam no correio local, ela aceitou pegar o trem até a estação mais próxima da fronteira com a Síria. O plano de Lili, a partir dali, era atravessar a Síria de bicicleta e seguir o Eufrates até o Iraque. No final de junho, ela chegou à cidade costeira mediterrânea de Latáquia. Ela continuou até Trípoli, onde registrou seu lado alegre e descontraído em uma fotografia antes de seguir para Alepo, na Síria. Seu plano de viajar para Bagdá foi abruptamente interrompido quando, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia. 2 dias depois, França e Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. A administração francesa na Síria proibiu Lili de continuar viajando. Embora sua jornada até Saigon tenha sido interrompida, ela já havia percorrido quase 6.000 quilômetros desde que saiu de Paris. Voltando para Beirute, por onde já havia passado antes, Lili ficou presa. Ela rapidamente se integrou à comunidade francófona e, inspirada pelo serviço de sua tia na Primeira Guerra Mundial, decidiu servir como enfermeira. Ela rapidamente concluiu um curso rápido com a Cruz Vermelha local e começou a trabalhar como enfermeira em março de 1940, escolhendo o dever e o serviço em meio à convulsão global da guerra. Foi durante esse período que Lili experimentou seu primeiro amor com um jovem francês chamado Jean. O casal logo ficou noivo, mas Jean foi convocado para se juntar ao exército francês. Apesar de estar profundamente apaixonada, Lili ficou desanimada com o comportamento dele após seu retorno do serviço militar e acabou rompendo o noivado. Animais de estimação tinham um lugar especial no coração de Lili, principalmente os cachorros. No entanto, foi só durante seu tempo em Beirute que ela conseguiu adotar um cachorro, a quem deu o nome de Babs. Ele era um cão animado, mistura de poodle e terrier, que virou seu confidente e companheiro fiel. A devoção de Lili por Babs acabou levando-a a fazer uma ameaça irracional mais tarde, em sua carreira de espionagem, lançando uma longa sombra sobre seu legado. A reação de Lili, ao ouvir a notícia da rendição da França aos nazistas, foi de profunda incredulidade. Um espírito de rebeldia enraizado e o amor pela liberdade, impressos desde a infância, alimentaram sua reação. A ideia de uma Paris ocupada pelos nazistas, de uniformes cinzentos do exército alemão povoando as vibrantes ruas da cidade, era inimaginável e intolerável. Motivada pela ideia de que lutadores estavam sendo forçados a se render pelo governo de Vichy, Lili buscava descobrir como poderia ajudar a resistência. Sua determinação a levou a uma solução surpreendente, mas de certa forma familiar. Ela se tornaria uma espiã. Ela queria ser treinada como espiã pelos alemães e enviada à Inglaterra para trabalhar na inteligência militar britânica. Apesar dos perigos, ela aceitou o desafio, pronta para arriscar a vida para ajudar na libertação da França de seus opressores. Lili saiu de Beirute em novembro de 1940, planejando se infiltrar entre os nazistas como espiã, usando sua ligação com Félix Dussel. De volta a Paris, ela sondou Félix, oferecendo seus serviços para Abwehr. Ela aguardou o momento ideal enquanto trabalhava como enfermeira no centro cirúrgico, observando atentamente o ambiente de guerra. Félix caiu na armadilha, e Lili logo se viu concordando em trabalhar como informante na Síria, relatando movimentos de tropas entre a Palestina e a Turquia. Ela viajou para Berlim e, durante sua estadia, aprendeu a arte da comunicação secreta, incluindo o uso de tinta invisível. Ao retornar a Paris, ela conheceu seu novo contato, um homem misterioso conhecido apenas como von Winter. Seus contatos, no entanto, eram bastante indecisos quanto ao seu envio. Cada vez mais frustrada, Lili decidiu assumir o controle do próprio destino. Ela sabia que, para ser uma agente dupla mais eficaz, precisava trabalhar para os britânicos. Assim, Lili elaborou engenhosamente um plano para chegar a Londres. Ela propôs viajar primeiro para Lisboa, sob o pretexto de visitar parentes, e depois seguir para a Inglaterra sob o disfarce de se juntar à causa aliada. Von Winter e seus superiores foram convencidos. Lili seria enviada para a Inglaterra. Enquanto estava em Paris, Lili lidava com o estresse de enganar os nazistas e evitar ser vista como colaboradora.
Nesse período difícil, só tinha a companhia da cachorra Babs. Então, inesperadamente, em outubro de 1941, Von Winter foi substituído pelo Major Emil Kleiman, com quem Lily teve que reiniciar seu treinamento e negociações. A abordagem relaxada de Kleiman e seus atrasos frequentes às reuniões se mostraram frustrantes para Lily, que estava ansiosa para começar. Em novembro de 1942, tropas alemãs ocuparam Vichy, na França. O maior controle de fronteiras na França dificultou ainda mais a viagem para a Inglaterra. Durante toda a primavera de 1943, Lily passou por um treinamento rigoroso. Ela aprendeu o código Morse, operação de rádio, a geografia estratégica da Grã-Bretanha e outras habilidades de campo. A história de fachada de Lily era a de que ela era uma refugiada que havia fugido da Espanha para conquistar sua liberdade e servir aos aliados na luta para libertar a França. Que ironia que essa era, na verdade, sua verdadeira missão. Pouco antes de sua partida, Lily visitou uma amiga que, por meio de sua rede de contatos, lhe forneceu um cartão para apresentar a um amigo que trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos em Madrid, caso fosse necessário. Para manter sua cobertura, Kleiman planejou simular uma batida da Gestapo no apartamento de Lily assim que ela chegasse à Inglaterra. Seus pais também seriam interrogados. Embora Kleiman dissesse a Lily que era para manter as aparências, ela sabia que seus pais seriam mantidos como reféns até seu retorno à Alemanha. Com a aproximação da partida, Lily adotou o codinome Solange e Kleiman tornou-se Octave. Sem que Lily e seu agente alemão soubessem, os ingleses já estavam decodificando todas as mensagens da Abwehr e tinham aviso prévio da chegada de Lily. No dia 23 de junho de 1943, Lily embarcou na primeira etapa de sua viagem para a Espanha com 2 malas grandes e Babs ao seu lado. Assim que chegou a Madrid, Lily comunicou sua chegada a um agente local da Abwehr. Ao contrário das instruções de Kleiman para esperar até chegar a Portugal para solicitar seu visto britânico, ela imediatamente procurou o consulado britânico para iniciar sua solicitação. Ela permaneceu alguns meses em Madrid enquanto aguardava a finalização dos documentos de viagem e outros preparativos para sua missão secreta. Lily, agora preparada para uma fase diferente e mais perigosa de sua missão secreta, decidiu que precisava entrar em contato com as autoridades britânicas. Ela fez isso mostrando o cartão recebido ao homem da Embaixada dos Estados Unidos. Após entregar o cartão, nervosa, não falou nada e saiu rápido. Depois de alguns dias, ela criou coragem para voltar à Embaixada dos Estados Unidos. Desta vez, ela contou ao homem que fora enviada pela Abwehr e precisava contatar os britânicos. O homem disse que avisaria o colega britânico e que ela deveria esperar uma ligação em breve. Ela recebeu a ligação na manhã seguinte, sexta-feira, e foi chamada ao consulado britânico. Lá, ela conheceu Kenneth Benton, oficial britânico de contra-inteligência. Apenas alguns anos mais velho que Lily, ele não contou a ela que o M5 já esperava sua chegada há muito tempo. Ao ser questionada nos primeiros encontros, Lily impressionou Benton por sua autenticidade e franqueza. Se os alemães realmente depositavam total confiança em Lily, ela valeria seu peso em ouro para os britânicos. Após confirmarem a história de Lily, ela aceitou rapidamente colaborar com os britânicos. Lily agora recebia ordens dos britânicos e alemães e estava ansiosa para atuar como agente dupla. Diferente de outros espiões e agentes duplos, Lily não se importava com a compensação oferecida por seus novos chefes de espionagem. Ela vivia de forma frugal e se contentava com o suficiente para sobreviver. O que era de importância crucial para Lily era não ser separada de sua amada Babs. O vínculo com sua cadela era o único relacionamento honesto que ela tinha e dependia de Babs para suportar o peso psicológico de trocar constantemente de papéis e identidades. O problema era que os britânicos, tentando erradicar a raiva, exigiam 6 meses de quarentena para todo animal que entrasse no país. Lily não suportava a ideia de ficar longe de sua Babs por tanto tempo. Seu único pedido a Benton foi uma exceção à quarentena para Babs. Benton, embora não tenha feito promessas firmes, garantiu a ela que faria o que pudesse.
Kliman foi à Espanha encontrar Lily para uma instrução final numa casa segura. Apesar do impacto nos nervos, ela conseguiu manter a calma, memorizando detalhes importantes da casa segura para onde foi levada, o que lhe permitiu mais tarde identificar sua localização para os britânicos. Com as instruções finais e o treinamento concluídos, era hora de Lily seguir para Londres. A viagem de Lily foi tão anticlimática e mal gerida pelas autoridades britânicas quanto se imaginava. Apesar das muitas garantias, os preparativos para Babs não haviam sido feitos, e Lily foi forçada a deixá-lo para trás, em quarentena temporária em Gibraltar. Ela convenceu um piloto americano a levar Babs de avião para a Inglaterra em outra data, mas infelizmente isso nunca ocorreu. Além disso, houve trapalhada com seus documentos de viagem, com Lily só recebendo a papelada necessária do consulado britânico na Espanha após muita reclamação. Mesmo assim, ela conseguiu seguir viagem via Gibraltar. Lily logo se sentiu desconfortável com seus novos chefes da espionagem britânica. O primeiro agente do MI5 que ela conheceu em Gibraltar lhe deu um passaporte falso com o nome de Dorothy Tremaine. Os agentes britânicos esperavam que Lily viajasse com seu nome real, por isso a submeteram a um intenso interrogatório ao chegar ao aeroporto de Bristol em 6 de novembro de 1943. Após a confusão sobre sua identidade ser resolvida, Lily foi escoltada do aeroporto para Londres por uma policial mal-humorada e acomodada em um centro de recepção. Sem saber, Lily foi levada para Nightingale Lane, uma instalação para manter mulheres recém-chegadas à Grã-Bretanha até serem investigadas. Por 5 dias e meio, Lily foi interrogada por sua oficial de caso designada Mary Shearer e pelo capitão R.H. Osborne. Lily contou sua história de vida, relatando em detalhes sua jornada desde que partiu para Varsóvia em 1933. Ao fornecer retratos meticulosos de vários agentes da Abwehr, ela rapidamente provou ser uma fonte valiosa de informações. Lily recebeu uma notícia preocupante. Shearer disse que Babs, sua querida, não poderia ser trazida para a Inglaterra, afinal. Lily percebeu isso como uma traição, e foi um presságio de disputas futuras entre Lily e seus controladores britânicos. Lily tinha dificuldade em se identificar com os britânicos, achando-os antipáticos e notando que sua postura sobre a guerra era bem diferente da de seus compatriotas na França ocupada. Ainda assim, ela deixou as diferenças pessoais de lado pelo bem da missão. Lily se mudou para um apartamento em Kensington. Ela mal teve tempo de se instalar antes de ser apresentada ao coronel Thomas Robertson do MI5, que revelou o papel significativo que Lily desempenharia na guerra. Já estava claro para os aliados que precisavam abrir uma frente ocidental para derrotar os alemães. A missão de Lily integrava a Operação Fortitude, cujo objetivo era enganar os nazistas, levando-os a crer que a invasão aliada seria em Pas-de-Calais, enquanto o desembarque real ocorreria na Normandia. Lily foi encarregada, junto com vários outros espiões aliados recrutados antes dela, de passar informações falsas para Kliman. Lily e outros espiões foram os principais protagonistas do sistema Double Cross do MI5, que era um dos braços da grande operação de engano, e era supervisionado pelo chamado Comitê 20. Os aliados apostaram tudo na Operação Fortitude, criando um exército fictício completo com generais falsos, aviões de mentira e embarcações de desembarque falsas. Esse grande engano, se tivesse sucesso, faria com que uma parte significativa das forças alemãs estivesse ocupada em outro local durante a verdadeira invasão na Normandia. O codinome de Lily, escolhido por Shearer, seria Treasure. Lily começou a trabalhar imediatamente, enviando mensagens codificadas pelo correio sob instruções de Mary Shearer para Kliman via Espanha e Suécia. Um trabalho de escritório não era exatamente o que Lily tinha imaginado para si mesma quando se alistou, mas ela se dedicou de corpo e alma ao trabalho. Shearer começou a criar um itinerário de viagem fictício pela Grã-Bretanha e uma agenda de compromissos para Lily. Isso dava a Lily o contexto para as informações sobre números de tropas, movimentos e planos que ela repassava para seus superiores.
Como parte de tudo isso, Lily reencontrou sua babá de infância, Mary Colt, viajando para visitá-la em Bristol. Em dezembro de 1943, Lily adoeceu durante uma de suas viagens para visitar Mary Colt e seu marido Ted. Inicialmente apresentando sintomas semelhantes aos da gripe, seu estado piorou rapidamente a ponto de suas febres causarem desorientação e alucinações. Mesmo com a saúde frágil, ela seguiu codificando mensagens para Shearer, que foi a Bristol para isso. Com os sintomas não diminuindo, Lily foi ao hospital, onde seus rins finalmente foram radiografados. Foi determinado que ela estava sofrendo de uremia como consequência de insuficiência renal. Os médicos insistiram que ela removesse um dos rins e que o outro também precisaria ser operado. Lily recusou, preferindo ficar com os 2 rins defeituosos do que viver com apenas um. O prognóstico era grave. Lily tinha 6 meses de vida. Para piorar, Lily soube que os pilotos americanos não conseguiram levar Babs ao Reino Unido. Isso levou a uma séria discussão com Shearer pouco antes de sua internação. Depois que os pedidos de Lily para que os britânicos cumprissem a promessa de reuni-la com Babs foram recusados, Lily decidiu retirar-se do acordo para trabalhar para a inteligência britânica, mesmo com Shearer avisando que a recusa significaria ser considerada uma inimiga. Isso representou um ponto baixo no relacionamento entre Lily e seus controladores. Milagrosamente, no início de janeiro de 1944, Lily começou a mostrar sinais de recuperação, com seus rins aparentemente voltando a funcionar. Diante de seu prognóstico sombrio, ela sabia que tinha pouco tempo de vida e, apesar da disputa por Babs, decidiu que continuaria seu trabalho codificando mensagens para os britânicos. Nesse momento, porém, Lily recebeu uma notícia terrível em uma carta de sua irmã. Um trecho da carta dizia: "Minha pobre querida, odeio a dor que isso vai te causar, mas é melhor que você saiba. Você não verá mais o seu Babs, ele foi atropelado." E a notícia da morte de seu amado cachorro foi compreensivelmente devastadora para Lily. No entanto, ela não permitiria que a situação a distraísse de sua maior missão na vida. Com o dia D chegando, o papel de Lily se tornava mais urgente. Sua desinformação precisava chegar a Abwehr mais rápido que o correio permitiria. Por isso, Lily planejou ir a Lisboa para buscar um transmissor de rádio fornecido por Kleeman. Lily chegou a Lisboa disfarçada, trabalhando para a agência de filmes do Ministério da Informação britânico. Lily passava seus dias trabalhando na embaixada britânica enquanto aguardava a chegada de Kleeman. Ele chegou 3 semanas depois com um transmissor de rádio portátil tipo mala. Kleeman a treinou no uso do equipamento e na fabricação de uma chave improvisada de código Morse que Lily logo dominou. Ajustaram horários, frequências e indicativos das transmissões de rádio. De volta ao seu quarto de hotel, Lily lutava com sua sensação de impotência e sentimentos de isolamento. Ela veio de bom grado à Grã-Bretanha, cheia de admiração e confiança, pronta para se unir aos ingleses na hora de necessidade. Seu único desejo era ficar com sua cachorra Babs. Mesmo assim, eles a decepcionaram e Babs morreu tragicamente atropelada por um carro. Além disso, os britânicos estavam explorando financeiramente Lily, pagando a ela uma quantia irrisória para começar e ainda descontando desse valor o aluguel e outras despesas. Lily decidiu, para o bem ou para o mal, reter uma pequena parte de uma informação crucial dos britânicos. Ela havia combinado um código secreto com Kleeman, que, se comunicado, indicaria a ele que ela havia sido comprometida e estava transmitindo sob coação. Se ela desse o sinal, os alemães saberiam que ela havia sido comprometida e todo o seu trabalho seria desfeito, possivelmente colocando em risco toda a Operação Fortitude. Talvez Lily pensasse que essa era uma forma de recuperar um pouco do seu próprio poder e controle. Apesar de fantasiar com a ideia, Lily escreveu em seu diário que nunca teve a intenção de usar seu poder secreto. Com o tempo, em 1944 e com o dia D se aproximando, Lily percebeu que não conseguia mais conviver com seu segredo. Ela se abriu, confessando para Shearer que havia escondido informações que poderiam arruinar toda a operação do dia D. Shearer e o Comitê dos 20 lidaram com essa revelação com tranquilidade, continuando a confiar em Lily para transmitir informações
até o desembarque do dia D, em 6 de junho de 1944. Mas, já no dia seguinte, Lili foi sumariamente dispensada e recebeu 2 semanas para deixar sua acomodação e retornar a Paris. Por vários meses, mesmo após a libertação de Paris, o M5 continuou a transmitir mensagens para Clement como se fossem da própria Lili. Ironicamente, nessa altura, Clement já havia sido capturado e enviado para a Inglaterra para interrogatório, onde ainda acreditava que sua maior conquista era ainda ter uma espiã nazista de destaque, operando na Grã-Bretanha. Com Lili em desgraça e tendo saído sob suspeita, ela não recebeu a compensação e as medalhas concedidas aos outros espiões do dia D. Em vez de sair cabisbaixa, Lili continuou a se mostrar útil. Ela se formou como oficial de ligação e no final de julho de 1944 já estava de volta à França. Lá, Lili atuou na administração das Nações Unidas para socorro e reabilitação, auxiliando refugiados e ex-prisioneiros de guerra. No dia seguinte à libertação da França, em 25 de agosto de 1944, Lili chegou a Paris, onde finalmente se reencontrou com seus pais. A alegria deles durou pouco, depois que um amigo bem-intencionado revelou a Lili que ela talvez tivesse apenas 3 ou 4 anos de vida. Mesmo com insuficiência renal e saúde frágil, Lili continuou ativa e foi enviada a Verdun para ajudar a administrar um campo de deslocados. Ao retornar para casa, Lili foi chamada pelo serviço de inteligência francês para uma entrevista. Ela foi solicitada a assinar uma declaração prometendo não trabalhar mais para os nazistas. Embora tenha assinado o documento, Lili ficou com um gosto amargo na boca. Promovida a tenente enquanto servia na Alemanha, ela conheceu e se apaixonou por seu comandante, o americano Major John Barton Collins. O casal se casou na Igreja Ortodoxa Russa, em Paris, no dia 13 de agosto de 1945. Lili e seu marido Bart se mudaram para Michigan, nos Estados Unidos, onde planejavam construir juntos a casa dos seus sonhos. Isso ficou difícil, pois as finanças deles se esgotaram com o tratamento médico contínuo e cirurgias de Lili. Inevitavelmente, Lili teve que ser hospitalizada, pois seus rins continuaram a falhar. Sua mãe, Marisha, foi ao seu leito em maio de 1950. Cercada por sua mãe e seu marido, Lili faleceu pacificamente em 17 de maio com apenas 38 anos de idade. A história de Lili pode não ser tão glamurosa quanto a de outros espiões do dia D, mas não há como negar a valiosa contribuição que ela deu ao esforço de guerra dos aliados e à libertação de sua terra natal, a França. Embora tenha tomado algumas decisões precipitadas ao longo do caminho, Lili era transparente em seus sentimentos e viveu de forma altruísta. Seu legado merece mais do que o desprezo que costuma receber. A história de Lili foi em grande parte esquecida, mas assim como seu codinome, é um tesouro apenas esperando para ser redescoberto.